Bom dia, alunos! Hoje eu vim falar sobre a diagonal de um quadrado. Isto tem tudo a ver com o Teorema de Pitágoras. Primeiro eu quero que vocês lembrem o que é uma diagonal. Diagonal é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. E em um quadrado, essa diagonal divide em dois triângulos retângulos. Vejamos aqui. Vou traçar a diagonal. Nós sabemos que todos os quadriláteros têm duas diagonais, tá? Neste caso, no quadrado, as diagonais têm a mesma medida. Então, eu vou traçar uma e vou perceber que essa diagonal irá dividir o meu quadrado em dois triângulos retângulos. E para eu saber a medida dela, basta eu olhar um deles. Então, vou colocar deste lado aqui um triângulo retângulo. Olhando o triângulo retângulo, eu vejo que a diagonal é a hipotenusa e os lados do quadrado são os catetos. Então, para descobrir o valor dessa diagonal, basta eu aplicar o Teorema de Pitágoras. Vamos ver? Aplicando o Teorema de Pitágoras, vamos isolar a diagonal em um dos membros. Neste caso, isolei no primeiro membro. E tenho 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é o lado do quadrado, e neste caso são os meus catetos. Então, diagonal ao quadrado é igual a 25 mais 25. Então, diagonal ao quadrado é igual a 50. Diagonal dará raiz de 50. Posso parar aqui nos exercícios? Claro que não. Nós vamos fatorar, ou seja, simplificar essa raiz, fatorando 50. Então, 2, 25. 5, Luciane, 5, 5, 5, 1. Lembre-se, como é uma raiz quadrada, vamos eliminar de 2 em 2. Então, o expoente tem que ser 2 para ser eliminado dessa raiz. Então, teremos aqui 5 ao quadrado vezes 2. Quem vai sair? O 5. Então, aqui nós temos que é 5 raiz de 2, a diagonal deste quadrado, tá? Vamos deixar em forma de raiz simplificada. Vamos fazer, então, agora a diagonal de um quadrado 6 por 6, ou seja, de lado 6. Então, essa seria a diagonal. Vou desenhar aqui um triângulo dividido pela diagonal, ou seja, formado pela diagonal deste quadrado, O triângulo está dessa forma. Lembra que os dois triângulos são iguais, tá? Eu peguei este aqui. Aonde está o ângulo de 90? São entre os lados do quadrado. À frente do ângulo de 90, nós temos a hipotenusa que coincide com a diagonal do quadrado. Então, colocando-se no teorema, seria b ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, d ao quadrado é igual a 36 mais 36. Tudo bem? D ao quadrado vai dar 72. D é igual a raiz de 72. Lembra? Temos que simplificar essa raiz fatorando o número 72. Nossa, que reta! Então, teremos
2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Organizando para ser eliminado de 2 em 2. Então, vamos agrupar, que nós estamos trabalhando com uma raiz quadrada. Então, você tem aqui 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 2, tudo dentro da raiz. Então, eliminando aquele que tem expoente 2, você vai ver que é o 2 e o 3. Na raiz fica o 2, então seria 6 raiz de 2. Então, este é o valor do quadrado 6 por 6. E do quadrado 8 por 8? Vamos dar um espaço aqui na tabela, depois nós vamos voltar. Então, este quadrado é a mesma forma, olha. Vou olhar assim também. Vou colocar meu triângulo dessa maneira, para vocês perceberem que não importa onde esteja a diagonal, tá? Só tem que localizar que ela está sempre à frente do ângulo de 90. E a diagonal de um quadrado é a hipotenusa. Então, a diagonal e a hipotenusa estará sempre à frente do ângulo de 90. Então, nós temos d ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 64 mais 64. D ao quadrado é igual a 128. Ó, vamos ter que fatorar esse 128 também, para deixar tudo na forma irredutível. Então, 128, fatorando, 2, 64, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Ok? Agrupando de 2 em 2, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, aqui nós temos o quê? B é igual a raiz 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Opa, ficou outro 2 aqui. Eliminando, nós temos todas aquelas bases que tem expoente 2. Você vai ver que são duas bases com expoente, né? Desculpa, 3 bases com expoente 2. Então, daria 8 raiz de 2. Pronto, na forma irredutível. Agora, eu coloquei aqui para a gente entender o que está acontecendo com esses cálculos que nós fizemos. Então, quando nós temos um quadrado aqui, ó, de lado 5 por 5, a diagonal seria 5 raiz de 2. Então, vamos lá completar aqui. Opa! 5 raiz de 2. Quando nós temos um quadrado 6 por 6, olha, a diagonal deu 6 raiz de 2. Então, vamos colocar 6 raiz de 2. E quando nós temos um quadrado aqui, 8 por 8, ó, esse aqui, você percebe que a diagonal dele é 8 raiz de 2. Será que você está percebendo algo? Ó, sim, você vê que aqui deu 5 e aqui também deu 5. Aqui deu 6 e aqui deu 6. Aqui dão 8 e aqui dão 8.
Será que dá para generalizar? Falar que qualquer quadrado basta pegar o lado e multiplicar pela raiz de 2? Vamos ver. Eu vou colocar aqui um quadrado geral. Como seria? Eu vou considerar que esse quadrado aqui tenha qualquer número de lado, ou seja, vou chamar o lado com medida L. E a diagonal dele, que seria esse, vou chamar o D. Lembre-se, eu estou procurando a diagonal. Neste caso, a minha diagonal, que seria a incógnita, tá? Então, D ao quadrado é igual, vamos colocar então, L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, nós temos D ao quadrado é igual. Agora, perceba que L ao quadrado e L ao quadrado são termos semelhantes. Então, a gente pode somar, que vai dar 2L ao quadrado. Agora, eu tenho que deixar a minha incógnita sem potência. Então, vou passar como raiz quadrada o expoente 2. Então, vai ficar 2L ao quadrado. Tudo bem? Agora, lembra que a gente agrupa de 2 em 2? Então, quem tem o termo que tem expoente 2 pode ser eliminado da raiz quadrada. Então, neste caso, seria o L. Só o L pode ser eliminado. O 2 fica dentro da raiz. E o que significa isso? Como eu usei um termo em geral, uma letra que representa um número, nós chegamos a uma generalização. Para você calcular a diagonal de um quadrado, basta você pegar o L, ou seja, que está no lugar do lado do quadrado, e multiplicar por raiz de 2. Então, nesse caso, quando nós tivermos n, ou seja, qualquer número de lados, vai ficar n raiz de 2. Se nós tivermos um quadrado de lado 10, seria 10 raiz de 2. Mas preste atenção que nós usamos apenas quadrados. Então, eu estou fazendo essa generalização para os quadrados e o cálculo da diagonal dentro de um quadrado. Ou seja, para outras, não é essa generalização. Então, vamos ver a diagonal de um retângulo? Então, coloquei aqui um retângulo. Olha a diagonal deste retângulo. Está aqui também. Divide também como um quadrado em 2 triângulos retângulos, tá? A diagonal do quadrado e a diagonal do retângulo divide a figura em 2 triângulos retângulos. Então, vamos observar o seguinte agora, que nós podemos fazer da mesma forma. D ao quadrado é igual 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Tudo bem? Continuando. D ao quadrado é igual a 25 mais 100. D ao quadrado é igual a 125. D é igual a raiz quadrada de 125. Vamos fatorar como nós estávamos fazendo no quadrado. Então, 125 fatorando por 5. 25, 5, 5, 5, 1. Agrupando também de 2 em 2, então você tem 5 ao quadrado. Voltando aqui, então dentro da raiz teríamos desta forma
5 ao quadrado vezes 5. Vamos eliminar, então, essa base que tem expoente 2. D é igual a 5 raiz de 5. Ó, perceba que não deu na mesma forma que este aqui, ó, que é a diagonal de um quadrado, que sempre dá raiz de 2, lembra? Aqui deu raiz de 5. Então, essa generalidade aqui em cima, que eu acabei de falar para vocês, que é L raiz de 2, só serve para a diagonal de um quadrado, tá? Que a gente nem precisa mais aplicar o teorema de Pitágoras. A gente pode falar que a diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2. E do retângulo? Aí você calcula Pitágoras. Espero que tenham entendido e tenham um bom dia. Até a próxima.